Olá a todos! Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a civilização grega. Mais especificamente hoje nós vamos começar a dar introdução à Idade Média. Entre a civilização grega e a Idade Média tem bastante tempo, porém a gente pode começar a falar um pouco mais sobre a alquimia. Então no vídeo de hoje, na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre quais foram os primeiros elementos químicos, propriamente dito, que os gregos e a civilização daquele período do mundo helenístico entraram em contato e começaram a dar uma caracterização para esses compostos ou para esses elementos propriamente dito. Então vamos começar a falar sobre as características do ouro. O ouro ele é um metal dourado, ele possui o símbolo Au, que vem da palavra aurum. O número atômico do ouro é 79, ou seja, ele possui 79 prótons dentro do seu núcleo. Essa é uma característica que os gregos e todos os outros cientistas do período antigo e até mesmo do período mais moderno não vão saber disso, porque isso é algo moderno. Mas eu acho interessante comentar sobre o número atômico e logo em seguida nós vamos ver a massa atômica, que no caso do ouro é 196,97, U, que significa unidade atômica, depois a série química dele, que no caso é o metal de transição, e o grupo, que é 1B. Nós vamos ver que isso é muito importante. Por quê? Porque isso é uma classificação e coloca o ouro dentro de uma determinada família de elementos químicos. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é que o ouro, nós damos um nome para ele, um símbolo, um número atômico, uma massa atômica, uma série química e também um grupo atualmente. Mas naquele período, o que poderia somente classificá-lo era um símbolo. Então aqui eu coloquei o símbolo alquímico do ouro, que era uma circunferência com um ponto dentro. Isso é muito importante, porque nós começamos a ter a classificação dos elementos. Começamos a ter também símbolos específicos para designá-los. Ou seja, os elementos agora, ou mesmo os compostos, eles deixam de ser coisas que existem na natureza e que não podem ser chamadas por nome. Eles começam a ganhar uma designação. Eu acho interessante falar sobre características mais específicas, como eu já disse anteriormente, como por exemplo o número atômico e massa atômica, porque isso é uma coisa recente, porém é algo que está dentro da lógica da classificação. Ou seja, o que os alquimistas tentavam fazer no passado, ainda hoje os cientistas fazem, que é o quê? Dividir em grupos, formar famílias, mostrar características específicas desses elementos e assim por diante. Obviamente, os primeiros que tiveram contato com o ouro foram aqueles que conseguiram se deparar com uma jazida de ouro. Os artefatos mais antigos surgem no Egito, há 2600 anos antes de Cristo. Ou seja, é bem provável que a metalurgia se iniciou primeiramente no Egito e depois se difundiu, chegando até a Grécia. Talvez parte do conhecimento que surgiu no Egito acabou servindo de base para os gregos. Então, durante essa aula eu vou falar sobre alguns dos compostos e elementos mais importantes. No caso, eu vou me ater aos elementos. Entretanto, tem que ficar frisado que eles não obtinham esses elementos na sua forma mais pura. Muitas vezes eram sais ou mesmo alguns minérios que não estavam ainda purificados. Então quando eu vou falar desses elementos, no caso os metais, eu não estou falando necessariamente do metal no seu estado zero. Eu estou falando do metal junto de um óxido, dentro de um minério, de uma rocha. Então ele não está purificado. Então, o que nós podemos falar sobre o ouro? Ele chamava atenção pelo fato dele ser um metal dourado e que depois, com o desenvolvimento da metalurgia, ele se mostrou bastante resistente à oxidação, ou seja, ele não perdia o brilho tão facilmente e nem mesmo se esfarelava como outros metais. Dessa forma, o ouro ganhou uma caracterização de rei dos metais e dessa forma tornou-se um adorno específico da nobreza. Além disso, também, o ouro ele tem uma caracterização muito próxima do Sol. Por isso, em alguns casos, dentro da alquimia, o ouro também é representado com o símbolo do Sol, ou seja, um círculo rodeado de raios.
Outro elemento, o qual se tornou muito importante na caracterização do início da alquimia e que os gregos já conheciam, era a prata. A prata tem o símbolo Ag, que vem de argentium, que no latim significa algo como branco ou mesmo brilhante, né? Devido à caracterização desse metal, quando polido ele ficar bastante brilhante, e também ela possui uma capacidade de não se oxidar tão forte como ocorre com o ferro. O número atômico da prata é 47, ou seja, ela possui 47 prótons no seu núcleo e 47 elétrons na sua eletrosfera. Mais uma vez, eles não tinham esse conhecimento. Esse conhecimento ele é muito moderno. Houve a necessidade do desenvolvimento da ciência para conseguir se determinar isso. A massa atômica da prata é 107,87 U, que é a unidade. Isso equivale então que em 1 mol de prata nós temos 107,87 gramas de prata. A série química da prata é metal de transição e o grupo dela, como eu disse, é o mesmo grupo do ouro, 1B. Mas tudo isso que eu estou dizendo, para os alquimistas, a única coisa que eles sabiam que era um metal prateado que aguentava uma corrosão bastante relativa e que ele tinha o brilho semelhante ao da lua. Então, para caracterizar a prata, eles simbolizavam a lua como se fosse o símbolo da prata. Depois da prata, um elemento muito comum dentre os metais que eles trabalhavam era o cobre. O cobre ele tem o símbolo Cu atualmente, que vem de cuprum, do latim. O número atômico dele é 29 e a massa atômica é 63,58 U, ou seja, 1 mol de cobre equivale a 63,55 gramas. A série química dele é metal de transição e o grupo 1B, ou seja, ainda faz parte do grupo do ouro. A simbologia que nós vamos ver na alquimia são um círculo com uma cruz embaixo e temos também um X passando por entre 3 linhas. Além de tudo isso, o cobre ainda chama muita atenção devido à sua cor, que é uma cor meio alaranjada quando na forma de metal e quando na forma de rocha, no caso a malaquita era muito famosa naquela época, ele possui uma cor esverdeada, então isso chamava muito a atenção das pessoas, que por sua vez começaram a caracterizar ele como uma coisa especial da natureza, ou seja, um elemento. Obviamente, toda essa caracterização ela vem bem depois das teorias lá dos filósofos. Lembra quando a gente falava sobre a água ser um elemento, o fogo ser outro elemento, o ar outro elemento? Aí depois eles falavam sobre, por exemplo, a rocha, o éter e assim por diante, até que chegava às ideias de humores e tal. Aqui nós começamos já a pegar coisas que estão na natureza e chamar de elementos. Acabamos saindo então de uma caracterização onde existe algo um tanto quanto metafísico, quase que invisível, para algo mais palpável. Esses elementos nós podemos ver que são compostos que, quando expostos à oxidação, eles tendem a se manter o menos oxidado possível em comparação com outros elementos. Ou seja, era muito simples de se encontrar uma pedra contendo cobre e ela ser bastante visível para eles. Ouro era muito simples de se ver porque ele brilhava, né? A prata também, né? Então esses foram os primeiros elementos propriamente dito caracterizados pelo homem. Os primeiros, então, no caso, foram metais. Nós vamos ver que existem outros metais que eles também reconheceram. No caso, um dos primeiros metais e que chamou muita atenção foi o mercúrio, porque o mercúrio ele é líquido à temperatura ambiente. E hoje nós o caracterizamos com a simbologia do Hg, que significa hidragirium. Hidragirium quer dizer que hidra, né, água, e girium, algo relacionado com prata, argerium, né, no caso. Então eles falavam que era uma prata líquida, por isso que vem então o símbolo Hg para simbolizar o mercúrio. O número atômico do mercúrio é 80, a sua massa atômica 200,59 U, ou seja, para 1 mol
de mercúrio, nós temos 200,59 gramas. A série química é metal de transição e o grupo dele é 2B. O símbolo alquímico do mercúrio é muito semelhante ao do cobre, onde nós temos um círculo com uma cruz e sobre ele como se fosse uma meia-lua. Então, mais uma vez, uma nova caracterização, uma forma de você conseguir mostrar um elemento diferente que está presente na natureza. Então, agora a gente vai começar a ver que acaba ficando um tanto quanto repetitivo. Então eu vou somente mostrar os elementos e comentar alguma coisa sobre ele. Mas fiquem atentos a essa classificação, porque é o mais importante da aula de hoje. É que, com o desenvolvimento científico, acaba-se tendo a necessidade de se criar classificações. E essas classificações, inicialmente, elas são baseadas em quê? Em simbologias qualitativas, ou seja, o que traz uma qualidade. Eles olhavam então para o mercúrio, por exemplo, e tentavam fazer uma ligação entre o fato dele ser prateado e líquido. Então chamavam ele de hidragírium, como eu disse aqui. Um dos metais, no caso talvez um dos mais facilmente encontrados, é o ferro. E obviamente esse foi um dos primeiros metais que o povo grego e também o egípcio e os anteriores tiveram contato. Obviamente, como eu disse, era na forma do minério, né? No caso do óxido de ferro. Entretanto, o ferro na forma que a gente pode dizer zero e quase que polido, ele era encontrado não em jazidas, mas sim em locais onde caíam meteoritos. Então lá, por causa da temperatura, eles conseguiam ver o metal fundido. Talvez isso tenha servido de base para que os povos antigos começassem a tentar derreter rochas, né? Então colocar rochas em contato com o fogo e ver o que ocorria. O ferro, o símbolo dele é Fe, e o nome ferro vem de ferrum. O número atômico dele é 26. A massa atômica 55,84 U, ou seja, para 1 mol de ferro nós temos 55,84 gramas. A série química dele é metal de transição e o grupo é o 8B. O símbolo alquímico para o ferro, ou seja, a classificação antiga, a forma de se dizer que aquilo era ferro e não ouro, ou prata, ou mercúrio, é uma circunferência com uma seta apontando para cima, mas na transversal. Outro elemento muito famoso e que é bastante importante na alquimia é o chumbo. O chumbo tem o símbolo Pb, que vem de plumbum, vem do latim e quer dizer algo como cinza. O número atômico do chumbo é 82 e a massa atômica dele é 207,2 U, ou seja, para obtermos 1 mol de chumbo, nós precisamos de 207,2 gramas. Dentre os metais que nós estamos trabalhando, que nós estamos estudando, ele é um dos mais pesados mesmo. Ele faz parte da série química dos metais representativos e do grupo 4A. O símbolo do chumbo é como se fosse um H cortado. E algo bastante interessante sobre o chumbo é que os romanos eles gostavam muito de utilizar chumbo para fazer os encanamentos das cidades. Dizem que em todas as cidades romanas haviam fontes. E a água para chegar nessas fontes vinham através de canos de chumbo. Entretanto, o chumbo ele é tóxico. Ele causa uma doença chamada saturnismo. Os romanos eles acreditavam que era uma obra de Deus, no caso do deus Plutão, que é representado por Hades na cultura grega. Então eles acreditavam que isso era uma obra do deus e eles não podiam então agir contra. Por isso muita gente morreu de doenças causadas pelo chumbo. Outro elemento foi o magnésio. E Magnesium significa a região de Magnésia, que ficava na Tessália, que é uma região da Grécia. O magnésio, hoje, ele tem o símbolo Mg. O número atômico dele é 12, massa atômica é 24,31 e a série química é metal alcalino terroso, fazendo parte do grupo 2A. O símbolo alquímico para o magnésio era uma circunferência com um asterisco dentro. O magnésio ele é muito interessante
Porque quando nós aquecemos ele, quando nós adicionamos energia, ele libera uma luz branca muito forte. Ou seja, provavelmente esse metal tornou-se algo como um elemento importante na alquimia devido à produção de luz forte que ele tinha. Então, a procura por esse metal se mostrava importante. Provavelmente, dessa forma, ele se tornou um elemento da alquimia. E, consequentemente, com o passar do tempo, descobriu-se realmente que ele era um elemento e não somente um composto. Outro metal que é bastante interessante e que se mostrava de fácil trabalho depois que ele era extraído é o estanho. Ele tem símbolo SN e vem da palavra stagnum. O seu número atômico é 50. A sua massa atômica é 118,71. E a série química dele é metal representativo, pertencente ao grupo 4B. O seu símbolo alquímico é bastante similar ao número 4. E por ser um metal de fácil trabalho, era muito simples utilizá-lo para confeccionar coisas que não necessariamente precisavam ter uma certa resistibilidade. Ou seja, poderia-se utilizar estanho para se moldar um prato. Uma espada seria muito frágil quando feita de estanho. Outro elemento importante na alquimia foi o antimônio, o qual tem o símbolo SB e vem de stibium. Seu número atômico é 51. Ele possui massa 121,76 e a série química é de semimetal. O seu grupo é o 5A e a sua simbologia é de uma circunferência com uma cruz em cima. Bastante semelhante à simbologia do cobre e até mesmo do mercúrio. O minério de onde nós extraímos o antimônio, ele é bastante prateado, então chama bastante atenção. Acredita-se que o contato com o antimônio se deu há 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, foi um dos primeiros metais a se trabalhar. E por que isso? Porque ele é bastante comum também, de uma forma relativa, na natureza. E ele era muito utilizado, sendo extraído do sulfeto dele, para se trabalhar com cosméticos. O arsênio também se mostrou extremamente importante no desenvolvimento da alquimia. Ele tem o símbolo AS hoje, que vem de arsenicum. O seu número atômico é 33, a sua massa atômica é 74,92, sua série química é de semimetal, grupo 5A, e ele é formado por um símbolo o qual possui 2 triângulos completos e 2 triângulos semicompletos. O arsênio ele é um elemento tóxico e por isso não se pode ter contato com ele. Entretanto, isso é quando nós temos o arsênio na sua forma mais purificada. Quando essas pessoas coletavam esse metal, ele se encontrava na forma de minérios, né? Filósofos como Galeno, Plínio, dentre outros, já relatavam que o arsênio era tóxico. E as principais formas de se encontrar arsênio naquela época eram os sulfetos. Em geral, os sulfetos sempre são tóxicos, e quando aliados a um composto que já tem uma caracterização de ser tóxico, corrosivo, eles acabam sendo mais intensificados. Então, eles acabavam utilizando os sulfetos de arsênio como um composto para matar parasitas. Então, falando em sulfetos, nós podemos falar sobre o enxofre. O enxofre ele tem o símbolo S, que vem de sulfur. O número atômico 16, a massa atômica dele é 32,06, a série química é de não metal e o grupo é o 6A. O enxofre ele pode ser encontrado de diversas formas. Entretanto, as suas formas mais simples de serem encontradas e que caracterizam muito ele são os sulfetos, que têm um cheiro relativamente forte, principalmente de ovo podre, né? No caso o sulfeto de hidrogênio, e também pela coloração amarela. Esse composto, no caso o sulfeto, ele pode ser encontrado em regiões vulcânicas, ou seja, em regiões onde você tem a movimentação de lava e que traz do centro da Terra gases, no caso inclusive sulfetos, que estão aquecidos. Então, nessas regiões nós começamos a ver uma certa condensação de um pó amarelo, que depois acaba até se tornando uma espécie de uns cristais. Esses são os cristais de enxofre, que têm algumas formas alotrópicas. Devido a esse fato, então, o enxofre foi um dos compostos
né? No caso, composto não, né? Um dos elementos que possuíam umas caracterizações diferentes. Então nós temos aqui, por exemplo, 3 símbolos para simbolizar o enxofre. Então nós temos um triângulo com uma cruz para baixo, né? Um triângulo invertido com uma cruz para baixo e esse símbolo que tem um infinito e 2 cruzes. São símbolos que representam o enxofre. Por quê? Mais uma vez, devido ao fato do enxofre ter formas alotrópicas e poder ser encontrado de diversas formas, seja sólido, seja na forma de um cheiro muito forte. Então, quando eles sentiam aquele cheiro forte, eles sabiam que ali provavelmente eles iriam encontrar uma jazida de enxofre ou algum composto com enxofre. Com o desenvolvimento da ciência, toda essa classificação que começou a surgir em torno desses elementos começou a ficar mais rebuscada. Na Idade Média, nós começamos a ter o quê? Uma classificação melhorada desses compostos. Tanto que muitos compostos acabaram perdendo a classificação de composto e virando propriamente dito elemento. Então, na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre a Idade Média. Vamos falar sobre os primeiros alquimistas mesmo. Vamos começar a falar sobre os alquimistas famosos da Idade Média, como por exemplo Paracelso e até os alquimistas árabes. E isso vai dar o gancho para começarmos a falar da ciência mais moderna. Por quê? Porque na Idade Média nós começamos a ter uma classificação um tanto quanto mais rebuscada devido ao fato de que nós temos o desenvolvimento da imprensa principalmente, né? Então começa a se ter manuscritos, né, que antes eram feitos com a mão, né, por isso chama-se manuscritos, e agora eles podiam ser prensados. E isso é muito bom, por quê? Porque começa-se a produção de livros, começa-se a ter então a construção de bibliotecas e de livros específicos para estudo de química, biologia, anatomia e assim por diante. Então eu peço, quem está gostando, continue assistindo. Se quiser passar para outras pessoas, pode passar. Eu tenho um blog também, onde tem mais informações para o desenvolvimento de aulas, para como se trabalhar em sala de aula, que no caso eu vou deixar o link aqui, que é o Licenciando em Química. Então quem quiser pode procurar mais coisas lá, pode deixar perguntas aqui, pode deixar perguntas lá também. E se possível divulgar esses vídeos para mais pessoas. Então eu peço para deixar um like aqui, se possível divulgar esse conteúdo, pedir novos conteúdos que a gente vai produzindo mais coisas. Então, deixo já desde já um agradecimento para quem viu o vídeo até aqui. E até a próxima aula.